Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ramon Xavier e nesse vídeo aqui a gente vai corrigir a atividade do dia 5 de outubro, que fala sobre dízimas periódicas. Então vamos lá. Questão número 1 está dizendo o seguinte: transforme as frações abaixo em números decimais e identifique as dízimas periódicas. Para transformar uma fração em um número decimal, você vai dividir o numerador, que é o número que fica em cima, pelo denominador, que é o número que fica embaixo. Pode usar a calculadora. Então a gente vai transformar essas frações em números decimais e verificar se é ou não uma dízima periódica. Então vamos lá. O número 5 sobre 2. Vou pegar a calculadora aqui e colocar 5 dividido por 2. Resulta em 2,5. Então, 5 sobre 2 é igual ao número decimal 2,5. Esse número decimal 2,5 é uma dízima periódica ou não? É isso que nós temos que identificar. Nesse caso aqui, 2,5 não é uma dízima periódica. Não é dízima periódica. Por que não é dízima periódica? Porque não tem uma repetição depois da vírgula. Observa que é 2,5 e acabou. É exatamente 2,5. Não tem mais nenhuma repetição. Se não tem repetição de dígitos depois da vírgula, não é uma dízima periódica. Agora vamos lá. Letra B. A gente tem 11 sobre 99. Então é 11 dividido por 99. Resultado 0,11111 e assim por diante. Então a gente tem 0,111. Eu vou colocar a reticências porque está sempre repetindo. Nesse caso aqui, está se repetindo. Tem uma repetição depois da vírgula do dígito 1. Então aqui é uma dízima periódica. Nós temos aqui uma dízima periódica, ou é dízima periódica. Periódica. Por que é dízima periódica? Porque tem uma repetição, um período depois da vírgula. Vamos lá, letra C. 56 dividido por 333. 56 dividido por 33. Está dando 0,168168. Então vamos lá. 0,168168. Como está se repetindo, eu vou colocar a reticências. Não preciso ficar escrevendo 168 sempre. Então, observa que está repetindo os dígitos 168, 168, sempre. Sempre vai ter essa repetição. Então, aqui nós temos uma dízima periódica. Então, é dízima periódica. Ok? 0,168, 168 está repetindo. Então, é dízima periódica. Agora o número 7 sobre 64. Vamos lá. 7 sobre 64. Temos o resultado 0,109375. Então aqui ó, é 0,109375. Observa que não tem mais nenhum dígito depois. E não tem repetição. Ó. É exatamente 0,109375. Nesse caso aqui, não é uma dízima periódica, porque não tem repetição. Não é dízima periódica. Não tem repetição, teve um final, não é dízima periódica, ok? Então tá aí, correção da questão número 1. Agora a gente vai para a questão número 2. Aqui a gente vai identificar o período e a parte não periódica de cada dízima, dada abaixo. Então a gente sabe agora que a letra A, B, C e D, todas elas são dízimas periódicas. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma tabelinha. Vou colocar aqui, ó, período, e aqui eu vou colocar parte não periódica. Vamos lá. Vou fazer assim, para ficar mais organizado. Período 5,33333. O período é o que está se repetindo depois da vírgula. Nesse caso aqui, somente o dígito 3. A parte não periódica
é o que não se repete. Nesse caso aqui, o número 5. Na letra B, a gente tem 52,55555. Então, aqui, o período é 5, porque é o que está se repetindo depois da vírgula. A parte não periódica é o número 52. Letra C, a gente tem 7,9999 reticências. Está repetindo sempre o 9. Então, o período aqui é 9. E a parte não periódica é o número 7. Aqui na letra D a gente tem 0,56 indefinidamente. Então o período aqui é o que está se repetindo, é o 56. E a parte não periódica é o 0. Ó. E aí você observa o seguinte. Ó. O período aqui tinha apenas um dígito, ó, na letra A, B, C. Mas na letra D tinha 2 dígitos. O período pode ter muitos dígitos, pode ter vários dígitos. Nesse caso aqui a gente trabalhou com 2 dígitos e um dígito. Se você observar a letra C da questão número 1, ó, vai ver que é uma dízima periódica com 3 dígitos, porque tem 168, 168. 168 é o que está se repetindo. Mas então está aí a correção da questão número 2. E agora a gente vai para a questão número 3. Está pedindo o seguinte. Ó. Determine a fração geratriz de cada dízima periódica simples dada abaixo. Então, a gente tem dízimas periódicas simples aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Letra A. A gente tem que identificar o período e a parte não periódica. Para que a gente precisa disso? Vamos descobrir. Ó. Primeira coisa, período da dízima 0,55555 é o número 5. Parte não periódica, nesse caso aqui vai ser o número 0. O que eu vou fazer com esses dois valores? Ó? Eu vou formar um número que tem os dígitos da parte não periódica e os dígitos do período. Então vai ser 0 e o 5. E eu vou fazer menos a parte não periódica, que é 0. Então, 5 menos 0 dá 5. O que eu vou fazer com esse resultado? Vou colocar no denominador de uma fração, 5 sobre. E o que eu vou colocar aqui embaixo? Eu vou colocar o número 9, mas ele vai aparecer tantas vezes quanto o número de dígitos do meu período. Então, olha só, não estou falando que é 5 vezes, tá? Estou falando que é o dígito. Aqui só tem o dígito 5. Então, é um só dígito. Então, aqui vai ter um único número 9. Tá aí, então, a letra A. Vamos para a letra B. Mesma coisa. Tem que identificar o período e a parte não periódica. Vamos lá? Período é o que está se repetindo depois da vírgula. É o dígito 7. Ó. Parte não periódica é o que não se repete. Nesse caso aqui é o 14. O que eu vou fazer? Primeira coisa, formar um número com a parte não periódica e o período, ou seja, fica 14, 7, aí vira o número 147, menos a parte não periódica, que é o número 14. O que vai acontecer aqui? O resultado vai dar 133. O que eu faço com esse resultado? Coloco no numerador de uma fração. Vai ser 133 sobre alguma coisa. Essa coisa aqui são os números 9. Então, eu vou colocar o número 9 aqui tantas vezes quanto a quantidade de dígitos do período. Nesse caso aqui, o período só tem um dígito, 7. Então, aqui vai ter um único número 9. Então, ficou 133 sobre 9. Letra B está ok. Agora a gente passa para a letra C. Letra C. Vou identificar o período e a parte não periódica. O período é o que se repete depois da vírgula. 0,8888, que está repetindo, é o número 8. E a parte não periódica é o que não se repete. O que a gente faz? Forma um número com a parte não periódica e o período, 0,8, menos a parte não periódica.
0. Resultado dá 8. O que eu faço com esse 8? Coloco no numerador de uma fração. E aqui embaixo eu vou colocar um número 9 para cada dígito do período. Período só tem um dígito, então aqui vai ter um único número 9. Então está aí a fração geratriz da dízima periódica 0,88888 e assim por diante. E por último, a letra D. D de jeans. A gente tem aí o número 1,75757575. Vamos identificar o período, ó. Período. E a parte não periódica. Parte não periódica. Vamos lá? O período é o que se repete depois da vírgula. É o número 75. Parte não periódica é o que não se repete, número 1. O que eu vou fazer? Formar um número com a parte não periódica e o período. Então, vou ter 175 menos a parte não periódica, que vale 1. Eu vou ter o resultado 174. O que eu faço com esse número 174? Coloco no numerador de uma fração. E no denominador eu vou colocar um número 9 para cada dígito do meu período. Observa que o período tem agora o dígito 7 e o dígito 5. São 2 dígitos. Então, aqui eu vou ter que colocar 2 números 9. Então, 174 sobre 99 é a fração geratriz da dízima periódica 1,75757575. Então, tá aí. É isso. Essa foi a correção da nossa atividade do dia 5 de outubro.